Fala galera! Hoje a gente vai voltar falando dos fundamentos psicológicos da educação e da aprendizagem, mas nessa nossa parte 4 a gente vai falar dos conceitos centrais da teoria de Vygotsky, ok? Então segue comigo aqui. Vygotsky, ele era um bielorrusso e o trabalho dele mostra toda a sua preocupação em construir para que a psicologia tivesse relevância para a prática educacional e também na área médica. A gente não vai perder de vista que a teoria marxista da sociedade, conhecida também como materialismo histórico-dialético, teceu um papel fundamental na obra de Vygotsky. Por quê? Porque ele estava no momento em que havia toda uma efervescência de guerra e, para Marx, as mudanças históricas na sociedade e na vida material produziam mudanças na natureza humana. Vygotsky toma totalmente isso como aporte e pressuposto da sua teoria. Então, quando a gente fala das bases assentadas da teoria de Vygotsky, a gente pode garantir que sim, elas estão assentadas sobre a égide do materialismo histórico-dialético, ou seja, ele tem base marxista. Fechou? Então, Vygotsky ele buscou explicar como o ser humano chega ao que ele chamou de funções complexas de pensamento. Observe que eu destaquei aí de vermelho para que você fique super ligado, porque também dessa forma a gente pode encontrar coisas na literatura que vão referir sobre a teoria desse autor. Ele entendia que o ser humano ele é um sujeito histórico, aquele que transforma e aquele que é transformado pelo mundo em que vive. Observem que eu coloquei uma importante palavra aqui que é mediação. Por quê? Para Vygotsky, a constituição das funções complexas do pensamento ela é veiculada principalmente pelas trocas sociais. E trocas sociais nada mais são exatamente do que esse processo de mediação, de maneira que eu impacto, mas eu também sou impactado. Ou seja, aquela questão que eu levo um pouco de mim e deixo também um pouco de mim com o outro. Então essas relações e essas conotações vigotskianas, elas falam que dentro desse processo de mediação é que, na verdade, o desenvolvimento acontece. Vejam nesse mapa que Vygotsky coloca que o sujeito nasce, então, com uma base biológica para o seu comportamento, que se desenvolve através desse processo de maturação. Essa maturação, entretanto, para ele, é insuficiente para explicar a complexidade do pensamento humano. E, portanto, o que vai determinar essa complexidade do comportamento humano vai ser essa interação. Por isso que o nome da teoria dele é socio-interacionismo. E por isso que a mediação é um ponto muito importante de ser pensado. Eu tenho certeza que vocês lembram disso, mas aqui a gente vai lembrar novamente, porque essa é uma questão certa em prova de concurso. Vamos lembrar que Vygotsky acredita que o homem ele não é apenas o produto do seu meio. Ele também é um sujeito que contribui para as mudanças desse meio, dessa realidade. E aí, assim como o gordo e o magro, para que a dancinha dê certo, eles precisam estar em interação. Se liga nessa dancinha, hein? Tudo certo aí, hein? Vamos lá? Vamos seguir mais um pouquinho. Olá! Se você chegou até aqui é porque você está gostando da aula. Então, que tal um super desconto exclusivo para você aproveitar o curso completo? Copie o cupom de desconto que está aparecendo na sua tela e utilize-o no ato da compra. O link do produto está na descrição do vídeo. Até mais! Um pressuposto importante na teoria de Vygotsky é o conceito de zona de desenvolvimento proximal. Essa é a distância entre o desenvolvimento real, que é aquilo que já está consolidado, e o desenvolvimento potencial, que é o que está próximo, mas ainda não foi atingido. A zona de desenvolvimento proximal, observem que fica exatamente no meio. E ela é uma zona onde há exatamente a ação do mediador. Cuidado para não tropeçar com esses conceitos. Esses eu tenho certeza que vão cair na prova. Daqui a pouco a gente vai ver uma questão e vocês vão se ligar. Então, nada de tropeço, hein, galera? Olhe que marquei aí de laranja, para que você fique bem ligado. Zona de desenvolvimento real é aquela onde as coisas estão consolidadas. Zona de desenvolvimento potencial é aquela onde o conhecimento, o conteúdo ainda não está bem consistente. A zona de desenvolvimento proximal, ela fica exatamente onde age o mediador, onde a aprendizagem em si vai acontecer. E esses são conceitos que eles são muito bem demarcados. Vygotsky, ao abordar essas raízes genéticas do pensamento e da linguagem,
ele vai sugerir, então, a existência de 4 estágios de desenvolvimento das operações mentais. E esses estágios vão envolver o uso de signos. Vamos lembrar que quando a gente fala de signos, a gente está falando de linguagem. E uma das coisas principais dentro da teoria de Vygotsky foram as correlações que ele fez sobre o pensamento e a linguagem. Um dos livros clássicos, inclusive, deles, tem esse nome, Pensamento e Linguagem. E nesse livro, ele vai falar dessas raízes genéticas do pensamento e da linguagem, ele vai correlacionar de que maneira se estrutura o pensamento e o quanto de importância a linguagem tem nessa estruturação, de forma que ele vai também correlacionar, assim como Piaget, que existem 4 estágios. O estágio natural ou primitivo, estágio da experiência psicológica ingênua, o terceiro que seria o estágio dos signos exteriores e o quarto que seria o estágio do crescimento interior. Fica comigo e fica atento, porque na próxima aula a gente vai descrever como Vygotsky fala das características de cada um dele. Fique atento, não perde, hein? Mas antes disso, a gente vai praticar um pouquinho e vai ver de que maneira esse tipo de questão vai trazer o conteúdo vygotskiano nos nossos concursos. Então vamos ver como é que a questão cobra isso? Para Vygotsky, existem 3 momentos importantes na aprendizagem da criança. Relacione colunas em relação a esses momentos. 1. Zona de desenvolvimento potencial. 2. Zona de desenvolvimento real. 3. Zona de desenvolvimento proximal. E a outra coluna diz: é tudo que a criança somente realiza com apoio de outras pessoas. É tudo que a criança ainda não domina, mas se espera que ela seja capaz de realizar. E é tudo que a criança já é capaz de realizar sozinha. Então, observem que a gente tem características dessas 3 correlações. A zona de desenvolvimento potencial, então, seria exatamente aquela onde a criança ainda não domina, mas se espera que ela seja capaz de realizar. Vixe, errei de novo. Vou começar de novo, tá? Acho que eu tô ficando cansada. Então, vamos ver agora como é que isso anda caindo nas provas. Para Vygotsky, existem 3 momentos importantes na aprendizagem da criança. Relacione a coluna em relação a esse momento. Zona de desenvolvimento potencial, zona de desenvolvimento real, zona de desenvolvimento proximal. É tudo que a criança somente realiza com o apoio de outras pessoas. É tudo que a criança ainda não domina, mas que se espera que ela seja capaz de realizar. E é tudo que a criança já é capaz de realizar sozinha. Como a gente viu há pouco, tudo que a criança somente realiza com o apoio de outras pessoas é exatamente a característica da zona de desenvolvimento proximal, ou seja, ela está próximo de fazer, mas ela precisa da figura do mediador. Já a nossa segunda assertiva diz que é tudo que a criança ainda não domina, mas que se espera que ela seja capaz de realizar. Isso aí é o que ela tem potencial, o que no futuro ela pode fazer com plenitude. Então essa seria a zona de desenvolvimento potencial. E quando a gente pensa é tudo que a criança já é capaz de realizar, a gente está pensando nessa realidade, nesse aqui e agora. Então isso seria aí a correlação com a zona de desenvolvimento real. Então a nossa assertiva correta seria a assertiva C, de maneira que a gente vai ter que é tudo que a criança somente realiza com o apoio de outras pessoas, como sendo a zona de desenvolvimento proximal. É tudo que a criança ainda não domina, mas se espera que ela seja capaz de realizar, se trata da zona de desenvolvimento potencial. E é tudo que a criança já é capaz de realizar sozinha, eu estou falando então da zona de desenvolvimento real. Observem que essa é uma questão certa, ele cobra conceito, ele cobra correlação do conceito com o seu entendimento e é fundamental que você saiba exatamente essa teoria central de Vygotsky. Então, galera, fiquem ligados e até a próxima, ok? Até mais!